Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, sempre sejam louvados. Eu sou o irmão Emanuel Maria do Instituto Hesed e hoje Nossa Senhora, na nossa campanha neste mês, que ela vem desatando os nós da nossa vida, hoje Nossa Senhora vai nos ajudar a desatar o nó da gente deixar as coisas para depois, de não concluir aquilo que a gente tem de importante para fazer. Muita gente não ouviu essa palavra, mas é o que a gente chama de procrastinação. Deixar para depois, deixar para amanhã, deixar para outro dia e não conseguir fazer as coisas que a gente sabe que tem que fazer. Hoje Nossa Senhora vem ao nosso encontro e nos ajuda. Então, fica conosco nesse vídeo, se inscreve logo agora no nosso canal, ativa as notificações para não perder nada. Se você já é inscrito, confere lá se as notificações estão ligadinhas, porque parece que o YouTube andou desligando algumas, não sei por quê, mas a gente fica junto agora. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que vagueiam no mundo para a perdição das almas. São Miguel, São Gabriel, São Rafael, Santo Anjo da Guarda, combatei e rogai por nós. Nos reunimos, então, mais uma vez, neste sábado, para falar sobre deixar as coisas para depois. E, minha gente, a gente faz isso demais, não é? E a gente vai deixando as coisas para depois e isso gera para a gente frustração, a gente fica chateado porque não conseguiu fazer aquilo que a gente sabe que é importante, por exemplo, ligar para algum parente que a gente ama, que é o dia do aniversário dele, arrumar a casa do jeito que eu queria arrumar, porque eu acabei me enrolando com isso, com aquilo, e a gente vai dando um monte de desculpas, não é assim? A gente vai falando assim, mas é porque foi difícil o dia hoje, a gente vai deixando as coisas para depois e não consegue concluir as coisas importantes da nossa vida. Isso gera ansiedade, isso gera frustração, isso gera um desgosto, isso gera até um sentimento ruim para conosco mesmos, a gente acusa os outros, acusa a gente, é complicado. Por isso hoje Nossa Senhora vem para desatar esse nó. Se você tem essa dificuldade e as coisas estão acontecendo aqui, assim, desse jeito, eu vou contar para você uma coisa que eu estava rezando, meditando, fui estudar um pouco sobre esse tema, e aí são mais ou menos 8 fases que a gente vê, 8 etapas, se a gente está procrastinando alguma coisa, se a gente está deixando alguma coisa para depois. Vem comigo. A primeira delas, eu vou começar cedo dessa vez. Então, pense em alguma coisa que eu preciso fazer, por exemplo, eu preciso preparar a minha casa para receber uma visita que vem. Aí eu preciso começar cedo dessa vez. Eu faço isso, é o primeiro. Eu estou ainda com uma esperança em mim mesmo que eu já mudei e não vou mais deixar as coisas para depois. A segunda fase, eu preciso começar já. O tempo passou um pouquinho, eu já tinha dito que ia começar mais cedo e agora a segunda etapa é, eu preciso começar já. Estou vendo que o tempo está passando e as coisas não melhoraram. A fase 3, eu bem que devia ter começado mais cedo. O negócio já está atrasado e eu já fico pensando, eu bem que podia ter começado mais cedo. Aí eu já estou com aquele sentimento não muito bom, sentimento ruim de que eu estou complicando as coisas. Fase 4. Tranquilo, ainda dá tempo. Eu tento negar o problema de eu ter deixado para depois e falo, não, fica tranquilo, vai dar tempo, tranquilo, já sabendo que as coisas estão se enrolando. Fase 5. Eu vi que não deu certo e eu começo a já me atacar. O que tem de errado comigo? O que tem de errado comigo? Eu sempre deixo as coisas para depois, mas, meu Deus, como é que pode? Eu já começo aquele peso. Aí depois já tem a fase 6ª, que é aquela que eu já estou chateado, decepcionado e digo, não aguento mais ser assim. Não aguento mais, eu não aguento mais. Emanuel, dá um jeito. Irmão Emanuel,
faça alguma coisa. Quantas vezes você já disse falando consigo mesmo, não é? Catarina, dá um jeito. Lucielen, muda. Ô, João Luiz, quando a gente fala conosco mesmos, falando, né? Não aguento mais. E aí a última fase é aquela que diz, da próxima vez eu vou começar mais cedo. E não começa. A visita chegou. Enquanto a visita chegou e tocou a campainha, você estava com um pano na cabeça, o avental teve que tirar às pressas, abriu a porta e antes de saudar com um abraço, com um beijo, aquela pessoa que você esperava há tanto tempo, o que você diz? Me perdoe, mas eu estava aqui arrumando a casa, me atrasei e tudo. Ao invés de se alegrar com a visita que está chegando, você já começa pedindo perdão porque não teve como e não sei o que e tal. É complicado, não é? E agora, irmão, como é que eu faço para resolver isso? O senhor está me descrevendo, o senhor está falando o que é o meu dia a dia. Eu acabo deixando as coisas mais importantes para depois e perco tempo com um monte de coisas insignificantes. Eu vou tirar para você agora 5 dicas e eu quero que você anote essas 5 dicas para poder ultrapassar essa procrastinação. Ultrapassar isso de deixar tudo para depois. Agora você vai ficar firme e fazer as coisas pontualmente, fazer as coisas como devem ser feitas, organizando e conseguindo dar os seus passos. Então vamos lá, para a primeira dica, toma nota, anota aí a primeira dica. Para de se desculpar. Para de se desculpar. Olha o que diz a Bíblia. Livro dos Provérbios, capítulo 22, versículo 13. Toma nota. O preguiçoso diz, há um leão do lado de fora e eu poderei ser morto na rua. Parece até engraçado, não é? Mas a gente diz isso. As coisas estão tão difíceis lá fora. Quando tudo acalmar, quando tudo melhorar, eu vou fazer isso. A gente dá a desculpa de um monte de coisa. Olha, quando parar de chover, eu vou fazer isso. Quando o tempo melhorar, quando a pandemia ficar melhor, quando a vacina chegar, quando isso, quando aquilo, e a gente vai dando um monte de desculpa. Tem um leão lá do lado de fora. Eu vivo no centro de São Paulo, eu vivo no meio da cidade, no Brasil não tem leão a não ser no zoológico, mas a gente fala, olha, pode ter um leão aqui fora. A gente dá um monte de desculpa. Pode ser até alguma coisa que esteja acontecendo mesmo, mas se eu ficar sempre encontrando uma desculpa, eu não saio do canto. Meu pai dizia sempre, meu filho, quando alguém não quer, qualquer desculpa serve. Quando a pessoa não quer, inventa-se uma desculpa qualquer que seja, como esse preguiçoso aqui do livro dos Provérbios, que diz que tinha um leão lá do lado de fora e eu poderei ser morto na rua, então não vou sair daqui. Já pensou? Se você esperar as coisas melhorarem, não vai sair do canto. Portanto, haja. Ação agora. Então, primeiro ponto, anotou? Para de se desculpar. Ponto 2, que Nossa Senhora está nos ensinando. Comece hoje. Comece hoje. Mais uma vez, livro dos Provérbios, capítulo 27, versículo 1. Não te felicites pelo dia de amanhã, porque não sabe o que o hoje vai gerar. Não te felicites quer dizer, não conte logo com o dia de amanhã, porque você não sabe o que vai acontecer hoje. Comece hoje. Quando eu era criança, eu gostava muito de histórias em quadrinhos, gostava muito de ler. E tinha um personagem que se chamava Garfield. Se você é da minha idade, eu tenho 43 anos, né? Se você é mais ou menos da minha idade, conhece esse gato preguiçoso que gostava de lasanha, bem gordinho, e que ele queria começar quando a sua dieta? Você respondeu, na segunda-feira. Ele queria começar só na segunda e deixava a segunda-feira. Na segunda-feira, é claro que ele não começava, porque ele deixava sempre para depois, e aí as coisas iam acontecendo. Por isso, segundo ponto, o primeiro, para de se desculpar. O segundo, começa hoje. Hoje você começa a fazer alguma coisa. Nossa Senhora está te ensinando agora a começar hoje. É o segundo nó que ela está te ensinando a desatar. O terceiro,
estabeleça uma sequência de tarefas a serem feitas. Algumas pessoas ensinam de várias formas, eu vou ensinar uma forma, mas pode não ser essa aquela que vai dar certo, mas já, espera que a gente vai aprender. Provérbios 13:16. Mais uma vez a Sagrada Escritura vem em nosso socorro. O que diz o livro dos Provérbios 13:16? Todo homem prudente age com discernimento, mas o insensato põe em evidência a sua loucura. O que é agir com discernimento? É colocar o que é mais importante na frente, depois o que é médio importante, depois o que é menos importante. E eu vou te ensinar uma regrinha que é muito boa de se fazer para conseguir fazer as coisas funcionarem e não deixar para depois. É a regra do 1, 3, 5. Como assim? Coloque para fazer primeiro a coisa que é a mais importante de todas. Vamos supor que hoje é aniversário da sua mãe. Você mora em outra cidade e você sabe que precisa ligar para ela porque ela é sua mãe, porque ela vai ficar muito chateada se você não ligar, e você sabe que às vezes você deixa para depois e pode esquecer. Prioridade número 1 do seu dia: ligar para minha mãe. Coisas secundárias, mas que são importantes. Eu não tenho pão para fazer o meu lanche de noite, então eu preciso fazer a minha compra. Isso é importante, eu preciso me organizar nisso. A minha conta de água vence hoje. Eu preciso passar no banco, ou pelo menos parar no computador, para poder pagar a minha conta um instantezinho. E depois, outra coisa importante, eu preciso ir para a academia, porque eu não posso ficar sem fazer meu exercício, porque minha saúde está ruim, porque eu não estou me exercitando. Essas coisas são importantes, mas não são a mais importante. A mais importante de hoje é ligar para minha mãe. E aí, depois, as outras coisas você coloca como um terceiro ponto. Então, primeiro ponto, a mais importante. Depois, as 3 outras coisas que são ainda muito importantes, mas que são depois daquela. E depois, as 5 outras coisas de menos importância. Essa sequência vai te ajudar a escolher prioridades e fazer uma sequência de coisas. Seu coração vai ficar tão agradecido a Deus porque você conseguiu fazer as coisas mais importantes da sua vida, e você vai conseguir diminuir a sua ansiedade e vai conseguir dar mais tempo àquilo que é muito importante na sua vida, que é, claro, as coisas da sua família, da sua vida, da sua casa e, sobretudo, o seu tempo para Deus. Você vai ver que o seu tempo para a vida de oração, para estar junto de Deus, para rezar, para ver os vídeos, para participar das lives, para poder dedicar o seu tempo para Deus, vai estar funcionando porque você elegeu as suas prioridades. Então, pronto. Primeiro, pare de se desculpar. Segundo, comece hoje. Terceiro, estabeleça uma sequência de tarefas. Quarto ponto, enfrente os seus medos. Irmão, eu tenho medo demais. Eu tenho medo de não dar certo, eu tenho medo de, na próxima vez, deixar tudo para depois, eu tenho medo de tanta coisa. Meu irmão, olha, todo mundo tem medo de alguma coisa. O medo é alguma coisa que nós enfrentamos aqui no nosso dia a dia. Só que a gente precisa enfrentar o medo. A gente não pode deixar o medo nos paralisar. O medo acontece com todos os seres humanos, só que a gente não pode deixar o medo nos dominar. Olha o que diz o livro de Jó. Todos os meus medos se realizam e aquilo que me dá medo vem atingir-me se eu fico paralisado no medo. É Jó, livro de Jó, 3:25. E aí qual que é a nossa resposta? Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, eu devo enfrentar os meus medos. Coragem não é ausência de medo, é estar avançando apesar dos nossos medos. Você já imaginou? Talvez não, mas eu tinha e tenho enfrentado muito medo de câmera. Por incrível que pareça. Você me vê aqui quase que diariamente diante das câmeras, não é? Se você está nas nossas lives da noite, você me vê todos os dias. E eu
tenho medo de enfrentar uma câmera, tenho vergonha, timidez, mas eu tive que enfrentar esse meu medo e a cada dia eu enfrento. Estou aqui enfrentando meus medos para levar a palavra de Deus para você e te ajudar a ter uma vida melhor. Qual é o seu medo? Escreve aqui no chat. Qual é o seu medo que você está enfrentando? Escreve no chat o que você espera vencer hoje. Se é o medo de não conseguir vencer a procrastinação, de deixar as coisas para depois, pronto, coloca aqui, seja honesto, sem vergonha, e a gente vai trabalhando para enfrentar esses medos. Então, esse é o quarto ponto. Coragem não é ausência de medos, mas estar avançando apesar dos nossos medos. Então, enfrentar os medos. E agora, o quinto ponto. Tomou nota de todos, anotou no seu caderninho para poder, hoje, começar essa vida nova e não deixar tudo para depois? Concentre-se no que você vai alcançar, não na dor. Você sabe que as coisas dessa terra valem sacrifício. Ou melhor, você sabe que alguma coisa que é boa exige sacrifício. Uma mãe, para ver a alegria de um filho no braço e saber que aquele é o dom maior que Deus deu para ela, ela enfrenta 9 meses de gravidez, a dor do parto, enfrenta depois a dificuldade para poder aprender a cuidar do seu bebê, mas a alegria que ela tem de carregar aquele bebê nos braços não tem comparação. Então você precisa aprender a enfrentar a dor. Eu não estou falando nada de masoquismo, não. Mas eu estou falando que as coisas dessa terra, a gente precisa enfrentar a dor. Mas quando a gente chegar no céu, claro, não terá mais dor. Mas enquanto a gente está aqui na terra, a gente precisa enfrentar a dor para poder alcançar os nossos objetivos. Então, olha, o que diz São Paulo na carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 9? Nós não devemos nos cansar de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos se não desistirmos. Hoje a gente está falando para não desistir, para a gente não deixar para depois a nossa tarefa de aprender a não deixar as coisas para depois. A gente vai hoje decidir a mudar a nossa vida, entendendo que às vezes as coisas não são fáceis, que a gente tem que superar quando alguma coisa, esse sentimento de frustração, quando alguma coisa não dá errado e insistir que a gente vai conseguir vencer essa procrastinação, essas coisas que a gente deixa para depois. Tomou nota dos 5 pontos? Mais uma vez, eu vou repetir para que não lhe passe nada despercebido. Primeiro, para de se desculpar. Segundo, começa hoje. Terceiro, estabeleça uma sequência de ações, da mais importante para menos importante, e execute essas ações. Quarta, enfrente os seus medos. Não pare neles, mas enfrente os seus medos. E a quinta coisa, concentre naquilo que você vai alcançar e não na dor que você vai ter que passar para alcançar aquele seu objetivo. Aprendeu? Pois agora é colocar em prática. Nós contamos com o auxílio poderoso de Nossa Senhora. Não há outra criatura que possa te ajudar tanto a entender, a fazer as coisas quando devem ser feitas, na hora que devem ser feitas. Nossa Senhora ouviu o anúncio do anjo, entendeu que ela precisava servir a Santa Isabel. E o que diz a Sagrada Escritura? Ela foi apressadamente para servir Isabel. Quando ela estava lá em Caná, naquela hora que ela percebeu que tinha acabado o vinho, Nossa Senhora parou. O que é o mais importante? A alegria da festa. Eu vou lá e falou com meu filho, eles não têm mais vinho. Foi e tomou a atitude. Não deixou para depois. Segunda-feira, eu começo a dieta. Amanhã, eu começo a novena. Depois de amanhã, quando o tempo ficar melhor, eu vou cuidar de resolver os meus documentos pendentes. Não. Nossa Senhora te ensina a começar hoje. Entre muitos testemunhos, eu escolhi esse pequeno testemunho que a gente recebeu de alguém que se decidiu. Olha só. Meus irmãos, meu testemunho é simples. Eu conheci o Rosário de Pompeia num momento muito atribulado da minha vida. Alcancei uma grande libertação na minha vida. Quando o Instituto Hesed anunciou que iria fazer a novena, eu fiquei muito feliz e preocupada porque eu não tinha o hábito de fazer o rosário. Ixi!
Mas o meu anjo da guarda, por uma maneira bem peculiar, me lembrou que o reino dos céus é dos violentos. No outro dia, meu anjo me acordou cedo, antes das 5 da manhã, e eu entendi que esse era o horário que eu tinha que fazer o rosário. Detalhe, eu tinha muita mesmo dificuldade de acordar cedo, e quando acordava, eu ficava o dia inteiro mal-humorada. Hoje é diferente. E o mais interessante, fiquei mais ágil, tanto no meu serviço quanto no serviço de casa. Deus é bom. Entendeu que ela decidiu começar o rosário e não deixar para depois. Pediu ajuda ao anjo da guarda, que fez ela entender que precisava acordar mais cedo e acordou ela. Não estou falando que você precisa mudar os seus horários, não, mas peça ajuda ao seu anjo, que ele vai te colocar para saber o que é o primeiro lugar. Para essa nossa irmã, ela colocou o rosário em primeiro lugar. Você sabe que a nossa meta nesse mês é rezar pelo menos o terço, mas se você pode, reza o rosário, que as graças vão vir em abundância. Ao meio-dia, a gente reza o terço. De meio-dia a 1 hora garantido, você tem um terço com meditação, com música, com cantos, com proclamações, um momento especial. E você tem também o seu dia para organizar, para rezar o seu rosário. Se você sentir o chamado igual dessa minha irmã, que não deixou para depois. Decidiu, quando apareceu a novena de Pompeia, ela falou, é agora. Amanhã eu começo? Não, eu começo hoje. E a vida dela se transformou. Olha o que ela diz. Fiquei mais ágil no meu serviço, quanto no serviço de casa, e ficou mais bem-humorada. Você vai se sentir muito mais feliz quando parar de deixar as coisas para depois. Siga o exemplo da Santíssima Virgem, que ela vai te ajudar. Então, hoje a gente reza a nossa oração, a Nossa Senhora Desatadora dos Nós, pedindo a graça para ela, para que a gente consiga desatar esse nó de deixar para depois. Vamos lá, então? Meu Deus, eu me arrependo de todo o coração de vos ter ofendido, porque sois bom e amável. Prometo com a vossa graça não mais pecar. Meu Jesus, misericórdia. Amém. E agora a oração à Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Virgem bendita, soberana Senhora e Mãe dos pecadores, confio e recorro à tua proteção neste momento de grande aflição e angústia. Querida Mãe, toma-me sob a tua proteção e sede consolo para o meu coração pecador. Maria Desatadora dos Nós, fonte riquíssima de graças e de bondade, socorrei-me, auxiliai-me nos intrincados problemas da minha vida. Santa Esperança das famílias e sublime conselheira. Prostrado aos teus pés, venho suplicar-te, ó Virgem Imaculada, que desate os nós da minha vida que tanto me afligem. Coloque a intenção especial do dia de hoje para afastar a procrastinação. E depois, em silêncio, diga agora a intenção pela qual você está rezando esses 30 dias. Refugio-me sob a tua imensa misericórdia e abrigo-me sob o teu manto, cheio da mais viva confiança que serei atendido em minhas humildes súplicas. Livrai-me das tentações e alcançai o perdão dos meus pecados, junto ao teu amado Filho Jesus. Nunca me desampare, Mãe medianeira e intercessora. Amém. Nossa Senhora Desatadora dos Nós, rogai por nós. Nossa Senhora Desatadora dos Nós, desatai os nós de nossas vidas. Nossa Senhora Desatadora dos Nós, atendei aos nossos pedidos. Amém. Meus irmãos, que alegria a gente estar junto. Você lembrou de muita gente que precisa ouvir esse vídeo, não é? Compartilha agora. Não deixa para depois. Pausa o vídeo e compartilha. Manda para todas essas pessoas nos seus grupos de WhatsApp e diz para elas, venha rezar e aprender a não deixar as coisas para amanhã. Tem a sua vida e a vida dos seus amigos transformada. É uma alegria que você faça parte desse exército de São Miguel. A gente tem 2 notícias para te dar hoje, assim, né? Primeiro, a gente tem esse livrinho do Advento que tem meditações preciosas para esse tempo do Advento. Você, junto conosco do Instituto Hesed, aqui a gente tem sempre, por exemplo, olha, uma colocação, uma meditação para o dia. Depois a gente tem os pontos de meditação, primeiro ponto, segundo ponto, e depois uma resolução para que a gente haja de acordo com aquilo que está sendo inspirado nessa meditação. É um momento muito forte e especial de oração
que Deus tem agido em nosso meio. Por isso você hoje, não deixa para depois, comece agora, já vendo esse livrinho, a gente tem como e-book, você aqui embaixo tem o link, e também tem como livrinho, digamos assim, um livro em papel que você acha, se você achar melhor escrever, colocar, só não deixe de procurar na nossa lojinha virtual, e junto com ele a gente também divulga agora o Escapulário Verde, que é um escapulário revelado a uma irmã, filha da caridade, lá do convento, onde Nossa Senhora das Graças apareceu. Nossa Senhora também apareceu lá naquele mesmo convento, colocando esse escapulário verde, que é um escapulário que alcança para nós a cura de muitas doenças. A gente tem muitos testemunhos por causa do uso do escapulário verde. Esse e outros produtos a gente tem na nossa livraria Imaculada, loja. Aqui embaixo tem o link, você pode só clicar ou escrever loja.institutohesed.org.br e lá você encontra os produtos para evangelizar e você junta isso para poder fazer um único pedido, pagar um único frete e receber na sua casa todos os presentes de Natal que você vai mandar para sua mãe, para sua sogra, junto com esse vídeo, claro, que você vai compartilhar. É uma alegria que você faça parte dessa família do Exército de São Miguel que cresce, família que reza unida, permanece unida e vence unida. Encontro marcado a gente tem, terço do meio-dia, rezando com a Santíssima Virgem Maria, e encontro marcado à noite, no terço do combate com a Virgem Maria. Quem como Deus? Ninguém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.